FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, às 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 19 de abril de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada. A temperatura máxima atinge os 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7-1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, lei da concorrência. Sob pressão oficial, bancos privados reduzem os juros. Folha de São Paulo, bancos privados cedem a Dilma e barateiam crédito. O estado de São Paulo, Selic cai para 9%. O país deixa de ser líder em juros reais. Correio Brasiliense, Senado votará fim de privilégio histórico. Valor econômico, desempenho das receitas / novas desonerações. Estado de Minas, taxistas movidos a álcool. Jornal do Comércio, juro cai em mais bancos. 0 hora, pior do que o esperado. Produção de soja deve cair pela metade do Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, Bradesco e Itaú cedem a estratégia do governo e baixam taxas de juros. O Popular, Operação Monte Carlo, a nova rotina de Cachoeira. Diário da Manhã, encontrado sítio arqueológico no traçado da Norte-Sul. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. CPI da Assembleia sobre a Operação Monte Carlo deve ser instalada na semana que vem. Já são 29 assinaturas ao requerimento apresentado pelo deputado Helder Valim do PSDB e líder do governo para a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar denúncias que surgiram através da Operação Monte Carlo da Polícia Federal. O principal foco é a possível ligação de políticos goianos com a contravenção, além de contratos firmados com a construtora Delta e a Gerplan entre 1995 e 2012. Conversamos agora com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jardel Selva do PSDB. Deputado, quando a CPI será instalada? A CPI foi apresentada, foi lida, será encaminhada para a comissão pertinente, vai voltar, nós vamos instaurá-la e em instaurando nós não vamos ter nenhuma dificuldade em instaurá-la, nós vamos pedir ao líder do governo e aos líderes da oposição que nomeiem os seus representantes. Normalmente a CPI vai ter 3 membros da situação, 2 membros da oposição, 3 suplentes da situação e 2 suplentes da oposição. Então logo faça a escolha, esses 5 elementos, esses 5 membros escolhidos se reunirão entre si e farão a escolha do presidente, do vice e do relator. Em escolhendo, começa a CPI, que terá um prazo de 90 dias, podendo ou não ser prorrogado. Eu acredito que se tudo transcorrer normalmente, a semana que vem eu já vou pedir os nomes para o líder do governo e os líderes da oposição. Presidente, afinal, qual que é a importância dessa CPI? Eu acho que essa CPI é muito importante no momento em que ninguém sabe quem é quem. Todo mundo está com suspeita, todo mundo está com dificuldade. A CPI vai ser esclarecedora e vai investigar não só as ligações com a contravenção, como também vai investigar os contratos com algumas prefeituras de importantes cidades do nosso estado. O senhor acredita que essa CPI possa avançar mais do que as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal? Olha, eu acredito que a CPI pode não avançar mais nem menos, mas ela pode ser uma ajuda que o Ministério Público e a Polícia Federal poderão ter. Às vezes nós podemos detectar coisas aqui que a Polícia Federal não sabe e que o Ministério Público também não sabe. Bom, e com relação às constantes alegações, principalmente de deputados de oposição, que essa será uma CPI política. Olha, a casa é política. Não tem jeito de você nomear algum deputado que não seja politicamente. Aí o tom da CPI vai depender dos seus membros, do seu presidente, do seu relator e dos membros que vão compor
compor essa CPI. O senhor acha que se pode descobrir mais fatos do que os que já foram apresentados e investigados até agora? Olha, eu acredito que tem muita coisa que ainda está coberta. Acredito que tem muita coisa que está para emergir. E acredito que a CPI, com certeza, vai dar uma conotação muito forte e vai poder mostrar muitas coisas que ainda não foram mostradas e algumas coisas que nem foram descobertas ainda. Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jardel Seba. 7:05. Controladoria Geral instala Conselho de Transparência Pública em Goiás. A Controladoria Geral do Estado instala hoje o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, durante a solenidade de abertura da reunião técnica do Conselho Nacional de Controle Interno em Goiânia. Criado por meio de decreto em novembro do ano passado, o Conselho vai sugerir projetos e ações para a política de transparência da gestão de recursos públicos em Goiás. De acordo com o subchefe da Controladoria Geral do Estado, Adalto Barbosa Júnior, a população poderá enviar suas dúvidas e sugestões por meio do site www.transparencia.goiás.gov.br e receberá a resposta no máximo em 20 dias. A instalação acontece num momento ímpar da história brasileira. Ele vem atender um reclamo da sociedade de colocar para a sociedade as contas do governo de forma mais transparente, de forma mais interativa. Na prática, ele vai funcionar deliberando sobre como que devem ser colocadas as informações para a sociedade. Ele já é representativo da sociedade, então a tendência dele é que ele, com o olho da sociedade, ele peça as informações de forma que elas sejam de fácil interpretação pela sociedade. Os interessados em obter informações do governo estadual também podem entrar em contato por meio do telefone 0800 62 15 13 e pelo site da Controladoria Geral www.cge.go.gov.br. Eloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:07. Tramitação de proposta de reajuste salarial está emperrada nas comissões da Assembleia. A proposta do governo tramita pelas comissões mistas com pedido de vistas para o líder do governo, o deputado Helder Valim, depois que deputado de oposição apresentaram uma emenda incluindo o retorno da titularidade aos professores. O presidente da comissão, o deputado Daniel Bessag, do PSDB, fala sobre a sua tramitação. A matéria ela está prejudicada, a sua tramitação é fruto de uma emenda apresentada pela oposição que visa agregar, através daquele projeto lá, a chamada gratificação de titularidade. A emenda, ela foi considerada pela Procuradoria inconstitucional. Então, essa emenda está prejudicando o andamento. E até o presente, nós não temos ainda definição da votação dela. Pode ser que hoje ocorra, mas não há, nesse presente momento, uma definição da votação. Quer dizer, ao que tudo indica, essa matéria no plenário só deve chegar na semana que vem. Ela não chegará antes disso, fruto desta manobra aplicada aqui pela bancada de oposição. Mas não seria mais prático, então, a bancada de apoio ao governo derrubar essa emenda? Não é interessante este embate neste momento. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. O mundo em sua casa. Política Nacional. A mesa diretora do Senado aprovou o fim do 14º e 15º salários pagos anualmente aos senadores e deputados federais. O projeto ainda precisa passar pelo plenário da Casa e depois pela Câmara para entrar em vigor. Atualmente, cada parlamentar recebe salário de R$ 26.700, fora benefícios como plano de saúde, cota para gastos de gabinete, além de passagens aéreas. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Carmen Lúcia é a primeira mulher a comandar o tribunal e vai conduzir as eleições de 2012. Ela fica no cargo até 2013 e assume em substituição a Ricardo Lewandowski. Ontem, Lewandowski enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, ofício em que comunica a renúncia ao mandato de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O mandato iria até 5 de maio de 2013. No ofício, o ministro não explicou o motivo da renúncia. Ricardo Lewandowski seguirá como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o revisor do relatório do ministro Joaquim Barbosa, do STF, sobre o processo do mensalão. O julgamento do caso depende da entrega do parecer dele. Deputados e senadores decidiram que a CPI do Cachoeira
vai ser criada oficialmente hoje. O bicheiro foi transferido ontem para o Distrito Federal, mas o Ministério Público quer mandá-lo de volta ao Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A transferência para Brasília foi determinada pelo desembargador Tourinho Neto, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, depois do pedido do advogado de defesa. Ele afirmou que a prisão de Cachoeira no regime de segurança máxima não se justificava porque ele não representa alto risco para a sociedade e nem cometeu crime hediondo. O Ministério Público Federal recorreu da decisão, alegando que o bicheiro deve ser mantido em um presídio federal porque tem amplo poder de penetração nos órgãos do Estado. E que a penitenciária da Papuda não tem condições de anular este poder. No Senado, Demóstenes Torres reapareceu ontem no plenário. Ele cumprimentou quase todos os senadores presentes, ficou 10 minutos e saiu. Os senadores já sabiam que Demóstenes iria ao plenário. No dia anterior, ele telefonou aos colegas. Nesta quarta-feira, disse a alguns parlamentares que está se recuperando da divulgação das conversas dele com Cachoeira. Amigos, Demóstenes Torres reapareceu na véspera da sessão do Congresso, que vai dar partida na CPI mista para investigar a ligação entre o bicheiro, políticos e empresas. A presidente em exercício do Congresso, deputada Rose de Freitas, afirmou que vai ler hoje o requerimento em plenário, criando a CPI. Deputados e senadores terão até a meia-noite de hoje para incluir ou retirar seus nomes do requerimento. Os partidos têm até terça-feira para indicar os representantes na CPI. Agora são 7h11. Um relatório do Procurador-Geral da República afirmou que há indícios de que o senador Demóstenes Torres intermediou negócios da construtora Delta com prefeituras. Em Anápolis, a suspeita é de que a Delta tenha recebido ajuda do senador. As relações dele com o esquema de Cachoeira estão na base do pedido de investigação que o Procurador-Geral da República apresentou para justificar a abertura do inquérito contra Demóstenes. A Prefeitura de Anápolis queria construir um parque. O projeto é de R$8 milhões. Segundo o relatório da Procuradoria-Geral da República, revelado pela Folha de São Paulo, para liberar a verba do orçamento, o senador Demóstenes teria exigido à empresa Delta para tocar o projeto. De acordo com o jornal, o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, alegou que Demóstenes seria sócio oculto da Delta. Em uma gravação feita com autorização da Justiça, Demóstenes Torres conversa com Cachoeira e conta como teria sido a conversa dele com o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, do PT. Gomide admite que procurou o senador para pedir a liberação de recursos, mas nega que, em troca, teria que escolher a Delta para construir o parque. O projeto da obra nunca saiu do papel. O advogado de Demóstenes negou qualquer interferência do senador em favor da construtora. A Delta declarou que Demóstenes não é sócio oculto da empresa. E o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, reuniu 18 deputados da base aliada e 4 secretários na tarde de ontem na residência oficial de Águas Claras. A reunião foi para prestar esclarecimentos sobre denúncias de um suposto esquema clandestino de escuta telefônica de políticos e adversários. O governo do Distrito Federal nega a existência de uma central de grampos. Segundo o secretário de governo, Paulo Tadeu, o governador pediu que as polícias militar e civil investiguem as denúncias. Tadeu ressaltou que o governador tem convicção de que nenhum membro do governo fez qualquer tipo de ilegalidade ou arapongagem. Na terça-feira, a oposição obteve o número necessário de assinaturas para a abertura de uma CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal para investigar a denúncia de que a Casa Militar teria realizado 80 grampos telefônicos clandestinos, incluindo o de deputados distritais e de pelo menos um federal. 7h13. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O julgamento dos 4 homens apontados como responsáveis pela morte da publicitária Poliana Arruda foi adiado para o dia 10 de maio. O motivo foi o não comparecimento do advogado de defesa de um dos réus. O primeiro dia da fase inicial de julgamento aconteceu ontem e testemunhas como a mãe da jovem, Tânia Borges, chegaram a ser interrogadas. Além dos 4 acusados, 22 testemunhas, 8 de acusação e 14 de defesa foram intimadas. Amigos e familiares acompanharam o julgamento durante todo o dia, do lado de fora do Fórum Criminal de Goiânia. A mãe de Poliana, que fez aniversário nesta quarta-feira, afirmou que o julgamento dos réus não é um presente. 7h14. Polícia Civil intensifica combate a crimes rurais com nova delegacia. Secretaria Estadual de Segurança Pública inaugura nova sede do Grupo de Repressão a Crimes Rurais e de Divisas. Em entrevista nesta quarta-feira no local, na Rua 1 com a 14, no setor aeroviário, o titular da pasta, João Furtado, destacou a proteção das divisas de Goiás e da população rural. Além de atuar nesta área que é muito sensível no estado de Goiás, onde nós vimos experimentando muitos problemas com furto e roubo de gado, furto de residências no meio rural, furto de máquinas agrícolas, defensivos agrícolas. Essa área estava um pouco desguarnecida
para fins de investigação. Então decidiu-se, a delegada Adriana Costa e sua equipe propuseram a criação desta delegacia. Mas também não é só isso, porque nós estamos neste momento nos propondo a resgatar um compromisso de campanha do governador Marconi Perillo, que é aquele de blindar o estado de Goiás, de proteger as nossas divisas da entrada de drogas, da entrada de armas, da entrada de contrabando. Então, nós estaremos ao mesmo tempo que estamos instalando esta delegacia estadual, que já fez uma apreensão. Amanhã nós estaremos visitando a FAEG para discutir o trabalho dessa delegacia com o apoio da Federação da Agricultura do Estado de Goiás. E na sexta-feira estaremos começando a instalar 3 das 15 bases territoriais que nós teremos, direcionadas para as divisas do Estado. Já a delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Corsi, fala de outra novidade. É uma delegacia móvel, equipada com todo o que há de necessário para autuações policiais e produção de documentos oficiais. Então nós poderemos ir a qualquer local onde se faça necessária a nossa presença, onde esteja distante de uma delegacia, ou que por qualquer razão fique mais fácil produzir ali a documentação, uma oitiva de uma pessoa ou qualquer outro documento. Em trabalho conjunto, as ocorrências podem ser registradas na delegacia mais próxima no interior ou na nova sede em Goiânia. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h16. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Bom dia ouvintes da Brasil Central. Agora o nosso balanço pelas rodovias goianas. Últimas 24 horas com 26 acidentes, 11 feridos e 2 mortos. Os acidentes mais graves: colisão transversal ontem por volta das 3h40 da tarde, BR-158, quilômetro 94, entre Piranhas e Caiapônia, moto placa JZL 4875 de Piranhas, o condutor saiu gravemente ferido. A passageira Adriana Aparecida dos Santos, 35 anos, fatal. Essa moto se chocou com um caminhão placa HSM 9941, Guaxupé, Minas Gerais. O condutor saiu ileso. Outro acidente envolvendo motociclista hoje, por volta das 4h20 da madrugada, BR-153, quilômetro 614,5, entre Goiatuba e Morrinhos, moto placa KEG 5186 de Morrinhos. O condutor Divino Misael da Silva, 47 anos, fatal. Ele foi, na verdade, atropelado por um caminhão. Não se sabe ao certo o que provocou a queda, se realmente ele havia colidido a moto com outro carro antes ou foi uma queda simples. Só sabe que na sequência ele foi atropelado por um caminhão que não foi identificado. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h17. Instituto Sócrates Guanais, da Bahia, assume a gestão do HDT. O anúncio foi feito pelo secretário estadual da Saúde, Antônio Faleiros, durante coletiva na sede da secretaria. Faleiros explicou como foi o processo de escolha da organização social. O Instituto Sócrates Guanais concorreu com mais 2 organizações sociais, uma outra da Bahia e uma daqui de Goiânia, que inclusive administra o HGG. Foi uma disputa bastante parelha, bastante acirrada. Dos 3 projetos, o primeiro e o segundo colocado eram muito bons. A diferença ficou por poucos pontos, mas o que pesou mais foi justamente a experiência que eles têm como administradores de um hospital de 320 leitos na Bahia, que eu fiquei conhecendo lá em Feira de Santana. De acordo com Faleiros, nas próximas semanas, a população já deverá sentir melhorias no atendimento do HDT, já que a gestão por intermédio de organizações sociais possibilita compras mais rápidas de remédios e de equipamentos. As compras pela organização social, elas podem ser feitas agilmente. O HDT, por exemplo, comprou via Bionexo, inclusive, que é a plataforma que nós temos aqui. Ele comprou 300 e tantos itens em pouco mais de uma semana. Então já está totalmente abastecido o hospital. Então esse, a meu ver, é o primeiro sinal de melhoria do hospital, vai ser justamente o reabastecimento da unidade. Segundo Antônio Faleiros, o modelo de gestão terceirizada já foi implantado há 30 dias no HGG e os primeiros resultados têm demonstrado melhoria substancial no atendimento. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Operação Mão de Ferro prende 4 pessoas e aplica mais de R$1 milhão em multas na região nordeste de Goiás.
O Ministério Público Estadual divulgou nesta quarta-feira o balanço da Operação Mão de Ferro, realizada entre os dias 11 e 13 de abril, em parceria com as polícias Civil e Militar, IBAMA e SEMAR, na região nordeste de Goiás. A operação destruiu 150 fornos de carvoarias clandestinas, apreendeu carvão e madeira e aplicou um total de R$ 1.181.921 em multas. 4 pessoas foram presas. De acordo com o promotor Tiago Galindo, coordenador da operação no município de São Domingos, a ação começou pela região nordeste de Goiás devido ao atentado ao promotor do local, Douglas Cheguri, ocorrido em 22 de março. O carro de Douglas foi atingido por tiros na GO 110, mas ele conseguiu fugir. O motivo do atentado teria sido o trabalho do promotor para coibir os crimes ambientais na região. Segundo Tiago Galindo, outras operações como a Mão de Ferro serão realizadas em todo o estado. Se um promotor estava incomodando na área ambiental, outros irão para cobrir. Não adianta utilizar meios contra o Estado. O Estado unido é muito mais forte que qualquer tipo de criminoso. Outras já estão previstas tanto para outras regiões como para a própria região do Nordeste goiano. A superintendente de fiscalização da SEMAR, Gabriela Deval, afirma que a secretaria terá um posto na região Nordeste para evitar que novos crimes aconteçam. A presença do Estado, mensalmente, através de operações, através de fiscalização, eu acho que nós vamos conseguir passar a mensagem de que nós vamos sim coibir os crimes ambientais, o desmatamento, as carvoarias ilegais. Uniu-se forças agora, então o Estado estará presente para coibir todo tipo de crime ambiental naquela região. De acordo com o Ministério Público e o Batalhão Ambiental, 90% do desmatamento e carvoarias da região Nordeste de Goiás funcionam para manter a siderurgia dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. CMTC começa a reforma do Terminal Vera Cruz em Goiânia. As obras no Terminal Vera Cruz, na região oeste de Goiânia, já começaram e devem durar cerca de 40 dias. De acordo com o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, José Carlos Xavier Grafite, a reforma vai trazer mais conforto para os usuários. Um terminal novo, um terminal seguro, um terminal iluminado, um terminal com câmeras de vigilância, com monitoramento permanente, com comunicação ao usuário. Passam pelo Terminal Vera Cruz cerca de 25 mil pessoas todos os dias. Elas procuram uma das 14 linhas que passam pela plataforma. Os passageiros ficaram animados com a reforma, mas pedem outras melhorias. Eles não respeitam os horários da saída dos ônibus, nem nada. A gente fica nesse terminal aqui, ó, eu moro mesmo em Eldorado. É uma dificuldade pra gente pegar ônibus aqui à noite. Deus me livre. Muito difícil. Não adianta nada ter benefício de reforma do terminal, mas se não tem ônibus pra rodar, o que adianta isso? Não adianta. Tem que melhorar muita coisa ainda. Tem que pôr mais ônibus. O espaço de um pro outro é muito longo, porque junta muita gente na hora de entrar e fica um aperto danado. A CMTC promete atender os moradores. O atendimento ao usuário com frota, com oferta, com linhas, ele é um objetivo permanente da CMTC. Todas essas linhas são monitoradas, todas essas linhas estão em processo de alteração com modos operacionais. O Jardim Cerrado é uma área de expansão da cidade e durante todo o ano ele está sofrendo intervenções de melhoria da operação. A CMTC pretende terminar até outubro desse ano a reforma de todos os terminais de ônibus da região metropolitana da capital. No mês de maio começam as obras no terminal Goiânia Viva, em Goiânia, e nos terminais Vila Brasília e Veiga Jardim, em Aparecida. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Polícia Civil prende homem acusado de clonar cartões de crédito. Fernando Rodrigues, de 30 anos, foi preso depois de um trabalho de investigação da polícia. Com ele foram apreendidos 140 cartões de créditos clonados. O delegado Valdemir Pereira, responsável pelo inquérito, contou que o acusado pertence a uma quadrilha. Segundo ele, agia sozinho, mas nós temos informações de que, na verdade, ele pertence a uma quadrilha especializada em aplicar esse tipo de golpe. Esse indivíduo, por exemplo, ele mora na cidade de Anápolis, mas é nascido no estado do Maranhão, e há 5 anos ele vem praticando esse tipo de crime. O delegado Valdemir Pereira ainda explica como o acusado agia para adquirir informações dos cartões dos clientes. Ele coloca uma peça acoplada com 5 câmeras no caixa eletrônico e ali ele filma o número da senha do cliente do banco no momento em que o cliente digita a senha no teclado, e ele coloca também uma outra peça chamada chupa-cabra no bocal do caixa eletrônico, e esse chupa-cabra ele copia todos os dados do cartão do cliente.
De posse desses dados, o autor do fato faz o cartão clonado utilizando vários equipamentos que foram apreendidos pela Polícia Civil. A polícia informou que as investigações continuam para prender outros envolvidos na quadrilha. O prejuízo na conta do cliente é ressarcido pelo banco. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Acontece amanhã em Jussara a próxima edição do programa Cresce e Aparece. A iniciativa tem apoio da Prefeitura e conta com as parcerias do Sebrae, Clube de Diretores Lojistas e Agência de Fomento. O evento vai reunir durante todo o dia uma série de serviços públicos do Estado para a população em geral, para os empreendedores, empresários e microempresários de Jussara e da região de referência. Vamos falar sobre esse assunto com o superintendente do Fomentar Produzir, Júlio Pascoal. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Quais são as principais atividades que o programa ajuda a desenvolver? Olha, o programa é um programa desenvolvido pelo governador Marconi e coordenado pelo secretário Alexandre Baldi, onde a Secretaria de Indústria e Comércio, com todos os seus superintendentes, todos os seus produtos, vão ao município para poder estar ouvindo a população e conversando com a população no sentido de levar para o município, para os municípios circunvizinhos, todos os benefícios que a Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com o Sebrae e com a Agência de Fomento, tem no sentido de promover e ajudar o desenvolvimento de Jussara e da região que congrega Jussara. Qual que é a vocação empreendedora da região de Jussara? A Jussara, tal como todo o estado de Goiás, é forte na área da agropecuária e nós fizemos um levantamento pegando um trabalho da Secretaria de Planejamento, no sentido de a gente focar o desenvolvimento em cima do potencial econômico. Por exemplo, em Santa Fé tem lá um grande frigorífico, e esse frigorífico hoje não conta ainda com os benefícios do produzir. E os benefícios do produzir, eles permitem não só que o frigorífico ele se desenvolva no local, mas que ele também possa caminhar para outros mercados, inclusive para fora. E outras pequenas empresas que existem lá, como empresas ligadas à área de temperos, que ainda necessita de um apoio não só financeiro, mas também em termos de incentivos do governo, e nós estamos indo justamente para lá para poder conversar com essas empresas, mostrar a importância delas estarem junto aos programas do governo, no sentido de que elas se tornem cada vez mais competitivas, gerem mais empregos, gerem mais impostos e ajudem não só no desenvolvimento de Jussara, mas no desenvolvimento de toda a região e, consequentemente, ajudando no desenvolvimento do estado de Goiás. Superintendente, que dificuldades essa região enfrenta para o desenvolvimento? Olha, tanto Jussara como os municípios que circunvizinham, eles têm basicamente o mesmo problema pelo seguinte: no estado de Goiás, nós temos uma estatística de que 65% de toda a riqueza gerada está concentrada basicamente em 10 municípios, que é Catalão, Rio Verde, Tumbiara, Jataí, Lusiânia, Mineiros, Senador Canedo, Aparecida, Anápolis e Goiânia. Os demais 246 municípios, onde Jussara e os seus municípios que circunvizinham, representam 35% da formação dessa riqueza. Então, o que a Secretaria de Indústria e Comércio, com os seus parceiros, estão fazendo? Sentando com as autoridades locais, com a classe empresarial, no sentido de que proporcione uma parceria, basicamente, entre os municípios, entre o Estado, na aquisição de áreas, para que a gente possa, usando o potencial econômico de cada município, direcionar uma forma de investimento que vá permitir a melhora da movimentação econômica do município, melhorando com isso o seu índice de participação do ICMS e melhorando a sua arrecadação. Com isso, o município passa não só a atender as suas demandas sociais que são crescentes, como diminuir a pressão das cidades, até hoje consideradas basicamente dormitórios, nas cidades pobres. Então, na verdade, o que a gente está propondo, e a sociedade está recebendo de uma forma extremamente positiva, é a chamada interiorização dos investimentos, aproveitando o potencial local de cada município. Júlio Pascoal, superintendente do programa Fomentar Produzir da Secretaria de Indústria e Comércio, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Eu que agradeço, e a gente convoca todas as pessoas do município de Jussara e dos municípios circunvizinhos para estarem presentes lá, recebendo o secretário e todo o grupo de parceria do governo. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigada, Júlio Pascoal, superintendente do Fomentar Produzir, falando então sobre o programa Cresce e Aparece, que será realizado amanhã em Jussara. Agora são 7h30. IPASGO reduz leitos para UTI. O presidente do IPASGO, José Taveira, concedeu entrevista à Rádio Brasil Central para esclarecer a redução da contratação de leitos com UTI. Os hospitais credenciados criticaram a medida, mas Taveira afirma que a redução não prejudicará o atendimento. Nós tínhamos, antes da fixação de cota, 530 leitos contratados. Nós reduzimos esses leitos para 311 e nunca houve uma utilização superior a 200. Então nós estamos, após o ato administrativo que reduziu essas cotas contratadas de 530 para 311, nós não tivemos um mês sequer que o número de utilização passou de 200. Então nós temos uma margem em torno de 42% de disponibilidade de leitos em UTI. De acordo com José Taveira, a redução de gastos na estrutura do IPASGO é fundamental para garantir a sobrevivência do Instituto, que estava entrando em falência. Nós recebemos o IPASGO com déficit total de 448 milhões de reais. 304 milhões de reais era com a rede prestadora de serviço. Desses 304 milhões, nós devemos hoje 35. Desde março de 2011, várias medidas foram tomadas pelo IPASGO na política de austeridade dentro do Instituto. Entre elas, a realização de auditorias internas para apurar fraudes no processo de liberação de exames. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Curso na FIEG prepara profissionais sobre o direito trabalhista. Orientar as empresas sobre o contrato de trabalho nas etapas de admissão, vigência e rescisão, com o objetivo de evitar problemas trabalhistas. Esse foi o curso ministrado pelo presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, Rafael Lara Martins, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. O objetivo maior desses encontros, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, os sindicatos e as federações, é que os empresários eles possam conhecer, acima de tudo, a legislação e evitar que eles venham a ter problemas trabalhistas por aquilo que é chamado como o maior problema deles, que é o desconhecimento da legislação. A legislação trabalhista ela não é simples, ela tem uma série de preâmbulos e de vicissitudes que você pode analisar e, eventualmente, no dia a dia de um RH, departamento pessoal, as pessoas acabam cometendo erros em virtude do desconhecimento dessa legislação. O evento foi promovido pelo Conselho Temático de Relações do Trabalho dentro do Programa de Desenvolvimento Associativo, com apoio de todos os sindicatos industriais filiados à FIEG. O curso foi direcionado a empresários do setor industrial, gestores de recursos humanos, advogados e contadores. Foram abordadas situações reais em que o empregador passa por situações problemáticas. Erro de documentação, de jornada, de registro, a informalidade na relação de emprego, fazer as coisas de forma que não atenda à legislação como ela é prevista, são erros bastante comuns. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Mais de 140 municípios goianos já têm banda larga popular com velocidade de 1 mega. Este projeto faz parte do programa Goiás Conectado, Internet e Telefonia para Todos. No mês de março deste ano, o número de adesões ao programa chegou a 3.799 novos planos a um preço popular de até R$ 30. O secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, Mauro Fayad, destaca que esse é o caminho para democratizar o acesso às tecnologias da informação. O governo do Estado de Goiás entende que sobre diversos aspectos de saúde, de educação, de lazer, seria importante que a população goiana, em especial a população com menor renda, tivesse essa possibilidade. Então, internet de qualidade e a um baixo custo. Mauro Fayad ressalta ainda que a ampliação do acesso à internet no Estado aumenta a concorrência entre as operadoras, proporcionando uma redução da tarifa e aumento da velocidade ofertada. Pequenas operadoras goianas que estão também fazendo adesão ao banda larga popular. Nós já temos 3 operadoras goianas que estão presentes em 30 municípios goianos. Isso serve o quê? Para aumentar a concorrência, para dar mais capilaridade ao programa Banda Larga Popular. Então não tem a menor dúvida, a tendência é uma redução nos preços e um aumento na velocidade.
Independente da renda, qualquer pessoa pode aderir ao programa que já está sendo oferecido por algumas empresas goianas no segmento. Depois da contratação dos serviços de banda larga popular, as empresas instalam a internet sem cobrança e, se preciso, deixam o modem na residência do usuário no regime de comodato. Como estímulo, o governo vai isentar as empresas que aderiram ao programa do pagamento do ICMS. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Fiscais do PROCON finalizaram ontem um levantamento de preços do pão e do leite depois de percorrerem 20 estabelecimentos entre supermercados e padarias de Goiânia. A conclusão foi de que houve um aumento médio nesse mês de abril, se comparado com o mesmo período do ano passado. Vamos saber mais detalhes sobre essa pesquisa, conversando agora com o gerente do PROCON, Gleidson Tomás. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia aos ouvintes do Mundo em Sua Casa. É um prazer falar com vocês. Qual foi o patamar de reajuste sofrido pelo pãozinho e pelo leite aqui na capital? Bom, até mesmo porque muitos consumidores acabam preferindo supermercados ou às vezes panificadoras, nós fizemos em planilhas diferenciadas a coleta de preço. Então, enquanto que nas panificadoras o reajuste de um ano foi de apenas 0,46%, no supermercado esse reajuste foi de 9,23%, que passou do preço médio nos supermercados em abril de 2011 de R$ 5,55 para R$ 6,06 atualmente. Ou seja, mesmo com esse aumento 20 vezes maior nos supermercados se comparados com os preços das panificadoras, ainda assim, dentre todos os 18 itens que nós pesquisamos, é mais vantajoso em relação apenas a preço, sem levar em consideração a qualidade, é mais vantajoso para o consumidor comprar esses produtos no supermercado, porque as variações entre menor e maior preço foram muito grandes e o preço médio nesses estabelecimentos, ou seja, nos supermercados, que ficou em torno de R$ 6,06, está bem abaixo do preço médio praticado nas panificadoras, que é de R$ 8,15. Então o nosso café da manhã está mais caro, mas é mais vantajoso comprar nos supermercados. Exatamente, até porque esses estabelecimentos eles acabam fazendo muita promoção nesses produtos como forma de atrair os consumidores para dentro do estabelecimento, que acaba levando não somente o pão e o leite, mas acaba levando também outros produtos também de dentro do estabelecimento. Então por isso eles podem praticar esse tipo de preço diferenciado. Agora, com relação às variações entre menor e maior preço, nas panificadoras, o quilo do pãozinho francês nós encontramos variando de R$ 4,95 até R$ 9,50, variação aí de 91,92%. Agora, no supermercado, essa variação de preço foi de R$ 4,89 até R$ 6,99, o que representa aí 42,94%. E como a gente está falando de pão e leite, é bom a gente também citar um exemplo. No caso do leite longa vida integral de mesma marca, nas panificadoras nós encontramos esse produto variando de R$ 2,15 até R$ 3,20, enquanto que nos supermercados esse mesmo produto pode ser conseguido aí variando de R$ 1,55 até R$ 1,99. Então é muito interessante que o consumidor faça assim a pesquisa de preço, atentando principalmente com relação às promoções que são feitas, mesmo não sendo um estabelecimento próximo da residência do consumidor, existem muitos outros estabelecimentos que cobrem a oferta anunciada. Então, ficar atento a essas promoções e procurar aquele estabelecimento próximo da sua casa que cobre a oferta e fazer cumprir essa política de preço do estabelecimento. A pesquisa levou em conta também itens de panificação, como quitandas e biscoitos. Qual foi a constatação? Exatamente, olha só, o pão de milho, por exemplo, nos supermercados, nós constatamos uma variação de 140,78%, variando de R$ 6,89 até R$ 16,59. O mini pão francês, aquele pão francês pequenininho nas panificadoras, variou de R$ 4,95 até R$ 13,90. Foi uma das maiores variações, o que representou aí 180,81%. Agora, só a título de ilustração, nós fizemos uma simulação do que compromete para o trabalhador que recebe apenas um salário mínimo o custo mensal com esse produto, apenas pão e leite. Então nós fizemos uma simulação de uma família com apenas 3 pessoas, consumindo apenas um pãozinho francês por dia e a quantidade de leite determinada pelo DIEESE na Cesta Básica Nacional. Então, no mês, comprando esses produtos nas panificadoras, ele vai ter um custo final aí de R$ 91,79, o que acaba comprometendo 14,75% do salário mínimo, enquanto esses mesmos produtos, esses mesmos itens adquiridos nos supermercados, o comprometimento com relação ao salário mínimo é de apenas 10,86%.
Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Gleidson Tomás, então, falando sobre o resultado de uma pesquisa feita pelo Procon, que finalizou ontem um levantamento de preços do pão e do leite, depois de percorrer em 20 estabelecimentos entre supermercados e padarias de Goiânia. 7h40. Atlético é eliminado da Copa do Brasil. As notícias do esporte a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Com gol de Drogba aos 46 minutos do primeiro tempo, Chelsea superou o Barcelona por 1-0 em Londres no jogo de ida das semifinais da Copa dos Campeões nesta quarta-feira. Na próxima terça, no Camp Nou, o Chelsea se classifica com qualquer empate ou mesmo se perder por um gol de diferença, desde que marque pelo menos um gol, 2-1, 3-2, etc. O Barcelona precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de vantagem. Se o time catalão fizer 1-0, a vaga para a final contra o vencedor de Bayern de Munique, que venceu o Real Madrid por 2-1, será decidida na prorrogação no jogo de ida. Caso o tempo extra termine empatado, disputa de pênaltis. 7h41. A Ponte Preta ganhou do Atlético Goianiense nos pênaltis por 4-3 em Campinas e será adversária do São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time campineiro venceu por 2-1 no tempo normal, após perder pelo mesmo placar na ida aqui em Goiânia. Os gols da Ponte foram marcados por Wendel e Renato Cajá, enquanto o Marcão descontou para os visitantes. Nos pênaltis, Guilherme, Wendel, Roger e William Magrão converteram suas cobranças. Renato Cajá e João Paulo desperdiçaram. O goleiro Márcio e os jogadores Elias e Hernandes acertaram seus penais. Bida, Fernando Bob e Marcão erraram para o Atlético. Como principal medida para tentar conter a violência entre as torcidas organizadas de Vila Nova e Goiás, o promotor responsável pelo combate e repressão ao crime organizado, Denis Bimbati, pediu à Justiça a suspensão das facções por 240 dias. A Dragão Atleticano pelo período de 30 dias e a Força Jovem do Goiás e a Esquadrão Vilanovense pelo prazo de 240 dias. Essa é só uma medida. Não interpretem mal de achar que essa medida de proibição de acesso das organizadas identificadas é para acabar com a violência. Não é isso, não. É uma medida que, associada com as demais, vai inibir, porque estudos mostram psicologicamente os torcedores violentos, quando estão agrupados, quando estão identificados, eles tendem a cometer atos de violência. E mais, não deixa de ser uma punição cível para a torcida organizada, que nós sabemos tem estima pelo seu uniforme, tem estima pelo seu bandeirão, tem estima pelos seus cantos, pelos seus instrumentos e por poder publicamente ali no estado se manifestar como torcida organizada. Então não deixa de ser uma punição. Tá aí o promotor de justiça Denis Bimbati, responsável pelo combate e repreensão ao crime organizado, nosso Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43 e começa às 9 horas no Estádio da Serrinha a troca da nota fiscal por ingresso. No Goiás, da promoção Nota Show de Bola, 4.000 disponibilizados para o Goiás, vai começar às 9 horas na bilheteria da Serrinha. O treinamento nesta quinta-feira será realizado à tarde no CT do Parque Anhanguera. A princípio, o Goiás já está definido com 2 alterações para enfrentar o Vila Nova na semifinal do Campeonato Goiano, domingo às 4 horas, com 2 alterações em relação ao último jogo diante da Aparecidense. Marcos Paulo substituindo Thiago Mendes, que recebeu o terceiro amarelo e foi muito criticado pela diretoria e treinador por isso, e Ricardo Goulart, após cumprir suspensão, o principal jogador do Goiás reaparece para o clássico diante do Vila Nova. O atacante Felipe Amorim já está treinando normalmente. No entanto, o jogador não vai ser titular no domingo, vai ficar no banco de reservas. O Goiás, que tem a vantagem
por ter feito melhor campanha na primeira fase do Campeonato Goiano, de jogar por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para se classificar para a decisão do campeonato. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44, no Vila Nova, a maior movimentação está no Departamento Médico. O Departamento Médico Colorado segue cheio. O atacante Patrick, lateral esquerdo John Lennon, zagueiro Thiago Irineu e também o volante Luiz Marques. Desses 4 jogadores, 2 devem ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de domingo contra o Goiás. Pelo menos essa é a expectativa, que o lateral esquerdo John Lennon e o atacante Patrick fiquem à disposição do técnico Robélio Schneider, que a partir de hoje deve começar a montar de fato o time do Vila, visando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano, diante de seu maior rival, Vila, que vai enfrentar, no caso, o time do Goiás. Os ingressos começarão a ser vendidos hoje pela manhã, R$20 arquibancada, 40 a cadeira. Torcedor que comprar antecipadamente a cadeira também vai pagar R$20. E os ingressos da promoção Nota Show de Bola também já foram disponibilizados e já podem ser trocados a partir de hoje. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46, o Fluminense sofreu mais que o necessário com direito a pênalti perdido por Thiago Neves, mas com gol de Rafael Moura no segundo tempo bateu o Arsenal de Sarandi por 2-1 na Argentina e conseguiu a liderança do grupo 4 da Libertadores da América com 15 pontos. O Boca Juniors ficou na segunda posição com 13 pontos. Assim, o time brasileiro conseguiu ficar com a melhor campanha geral na fase de grupos e sempre decidirá em casa nas fases eliminatórias. Já o Corinthians goleou o Deportivo Táchira da Venezuela por 6-0 e é dono da melhor campanha na Libertadores depois do Fluminense e depende dos jogos de hoje nos grupos 1 e 8 para ficar nessa posição. A equipe paulista terminou a fase de grupos em primeiro lugar na chave 6. Hoje o Santos, líder do grupo 1, joga em casa com The Strongest da Bolívia, enquanto o vice-líder Internacional joga em Chiclayos, no Peru, contra o Juan Aurich. 2 jogos pelo Grupo 8 nesta quinta, Universidade do Chile e Atlético Nacional em Santiago e Peñarol e Godoy Cruz da Argentina em Montevideo. 7h46. O Centro de Treinamento das Categorias de Base do Vasco da Gama em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, foi interditado 2 meses depois da morte do jogador Wendel Venâncio da Silva, de 14 anos, naquele local. A promotoria do Rio apontou 10 irregularidades no centro e também em São Januário, principal campo do Vasco. Entre os problemas estão a falta de exames médicos em todos os atletas, más condições do restaurante do estádio e falta de manutenção do ônibus que transporta os jogadores da base. Segundo a promotoria, não havia ambulância no centro para socorrer o Wendel quando ele fazia testes na peneira do clube, passou mal e morreu. Mesmo assim, o pai do garoto, Antônio Carlos Venâncio, disse que o Vasco não teve responsabilidade nenhuma pela morte do filho. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Goiânia é a terceira cidade brasileira que mais contratou trabalhadores em março deste ano. Foram 4.314 postos de trabalho preenchidos na capital no mês passado. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, Goiânia ficou atrás apenas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que juntas abriram mais de 26 mil vagas de emprego. De acordo com a gerente do Sistema Estadual de Emprego da Secretaria de Cidadania e Trabalho, Celide Fátima Souza, indústria da transformação e construção civil estão entre os setores que mais contrataram em março. Goiânia fala da indústria de transformação, fala também do comércio, serviços também é uma parte grande, todo tipo de serviço é os que estão aqui no ranking. Para a gerente, o trabalhador deve se qualificar para aproveitar as oportunidades. Tem que estar atento para estar qualificando para atender as exigências do empregador. O empregador está cada vez mais exigente, o empregado, o cidadão tem que estar preparado para poder cumprir o perfil exigido pelo trabalhador na oferta de vaga. O empregador tem que estar atento às exigências do mercado, às oportunidades, e está sempre
sempre se qualificando, seja uma qualificação de pequeno ou médio prazo. Então ele pode estar buscando essa qualificação mesmo na Secretaria de Cidadania e Trabalho, tá? Tem que estar atento ao início dos cursos, estar fazendo as sessões nas agências do CIN, para poder estar solicitando uma vaga de trabalho aí, de qualificação nos cursos, para ser absorvido na indústria de transformação. E também nós temos a construção civil, que está também absorvendo muitos trabalhadores, tem uma carência muito grande. A gerente do Sistema Estadual de Emprego informou ainda que o desempenho de Goiás também foi positivo, com o saldo de vagas de 12.715 empregos formais em março. O número é quase 2% maior do que a quantidade de vagas abertas em fevereiro. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Goiás ocupa primeiro lugar em geração de emprego no país. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, revelam que foram criadas no mês de março, em Goiás, 12.715 vagas formais. A geração de emprego no estado teve o maior salto percentual do país. Para o assessor técnico da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Wellington Vieira, a crise que atinge o país chega em menor grau no estado, que apresenta algumas particularidades. Por exemplo, nós somos um grande produtor de matéria-prima. Isso nos dá uma vantagem enorme, que muitas indústrias vêm para cá para processar a nossa soja, a carne, o milho, os minerais. O outro é que nós estamos no centro do país. Goiás é um estado que produz muito para o mercado interno. Então, estando no centro do país, próximo de Brasília, isso facilita a distribuição dos nossos produtos para o mercado interno. E tem uma outra questão importante, são os incentivos fiscais, que são muito combatidos e criticados por outros estados, e até por gente do próprio estado, mas sem os incentivos, certamente Goiás não teria o crescimento que ele está tendo. O Wellington ressaltou que até o mês de março, todos os setores da economia goiana ofereceram oportunidades de trabalho e ainda há vagas na indústria sucroalcooleira, passando pela alimentação e até automotiva. Ele destaca que a expectativa é que o setor industrial continue crescendo até setembro, chegando ao total de 40 mil novas vagas de emprego. A indústria está crescendo esse ano, mais do que no ano passado, e nós precisamos, inclusive, de que os trabalhadores alertem para as oportunidades e se capacitem para que, na hora que a indústria demandar, a gente possa ter mão de obra disponível. A indústria da transformação foi o setor que mais gerou empregos, seguida pela construção civil e serviços. A agricultura também apresentou um desempenho positivo. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Bancos particulares também começam a reduzir juros. O Bradesco anunciou nesta quarta-feira a redução nas taxas de juros de diferentes tipos de crédito e financiamentos para pessoas físicas e jurídicas. O banco segue a decisão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, entre outros. No caso do crédito pessoal, a taxa caiu de 2,66% para 1,97% ao mês. O vice-presidente da Associação de Bancos de Goiás, Mário Queiroz, analisa esta tendência que é boa para a economia do país. Bom, isso é uma tendência natural de mercado. O mercado hoje está propício a isso. As taxas básicas da economia estão baixando. O governo federal, dentro de uma política macroeconômica, vem reduzindo de uma forma regular a taxa básica da economia. A economia tem crescido, né? Então é o momento de também fazer um ajuste na ponta, na colocação dos recursos junto ao público. Mário Queiroz destaca o crédito para a camada popular e também para outros segmentos da sociedade. Não só para o povão, para as empresas, para a economia em geral, isso tudo contribui para aumentar o crescimento, né? É mais crédito, com taxas mais baratas à disposição das pessoas para financiar o consumo. Por fim, o dirigente da Asban ressalta o crescimento da economia de Goiás. Então, entre março de 2011 e março de 2012, Goiás gerou mais empregos em percentuais maiores do que basicamente o país como um todo. Isso é bom, a economia de Goiás está demonstrando robustez. Além da redução nas taxas de juros, o Bradesco anunciou a ampliação do limite de crédito em 15 bilhões de reais, 9 para pessoas físicas e 5 para empresas. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou a redução de 0,75% na taxa básica de juros, a Selic. Com a decisão, a taxa caiu para 9% ao ano. Esta é a menor taxa de juros registrada em 2 anos, desde abril de 2010, quando estava em 9,5%. A decisão de ontem foi unânime no comitê, que justificou o corte, citando a fragilidade da economia global. Esta foi a 6ª redução consecutiva da taxa Selic. 7,54.
Pronatec oferece 5.900 vagas em cursos profissionalizantes no campo. Jovens matriculados em escolas da rede estadual do ensino médio de 149 municípios goianos poderão se inscrever num dos 12 cursos técnicos profissionalizantes gratuitos voltados ao trabalho no campo, oferecido pelo Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. Segundo o superintendente de ensino médio da Secretaria Estadual da Educação, Fernando Pereira dos Santos, alunos com idade mínima de 16 anos podem se inscrever para os cursos, que terão carga horária de 160 horas. 5.900 vagas serão disponibilizadas. De acordo com Fernando, a ideia é garantir a continuidade dos trabalhos agrícolas, principal atividade econômica do Estado. O objetivo é fixar a população no campo, mostrar que o campo tem possibilidades. Então, você aumentar a geração de renda, você aumentar a qualificação profissional para que possa aumentar a renda, para que o jovem se interesse por ficar no campo. E para a gente poder até fazer um movimento inverso, que ao invés do jovem do campo estar vindo para a cidade, mas também os jovens da cidade que têm ligação, que podem arrumar trabalho no campo, podem ser profissionais nas fazendas da região. A ideia é a gente tentar fazer o movimento inverso, de levar os jovens da cidade para o campo também. A Secretaria Estadual de Educação oferece também a opção de qualificação profissional pelo ProJovem Urbano. O projeto é desenvolvido em 10 cidades goianas para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental. As aulas são de segunda a sexta-feira e os alunos recebem auxílio de R$100 mensais durante 1 ano e meio. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Inscrições para a mostra competitiva do Festival Internacional de Dança terminam amanhã. Cada escola ou grupo pode inscrever até 20 coreografias. Uma das produtoras do evento, Ariadna Vaz, esclareceu como as inscrições podem ser realizadas. Através do site www.dançagoiás.com.br, as pessoas podem ler o regulamento e acessar as fichas de inscrição. E aí eles vão enviar os DVDs para o endereço que está lá escrito, e esses DVDs vão passar por uma avaliação. Porque como é um festival de dança internacional, tem que haver uma pré-seleção para que o nível do festival seja um nível bom, visto que os jurados, a maioria deles, virão do exterior. Também no site nós temos o regulamento para a mostra não competitiva. Nós vamos ter 2 palcos abertos, um na esplanada do Oscar Niemeyer, com entrada franca, qualquer pessoa pode chegar e assistir. E nós vamos ter um palco no Shopping Flamboyant. E lá no Flamboyant haverão diversas apresentações, a partir das 17 horas até as 22, nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho. Para finalizar, a produtora falou sobre a programação do festival. Nós vamos ter debates, mesas redondas, nós vamos ter palestra com pessoas conceituadíssimas, pessoas que vão falar sobre o ensino da dança para a população mais carente, pessoas que vão falar sobre a dança contemporânea, sobre grandes companhias, sobre bailarinos que conseguiram ter um sucesso grande no exterior. E nós teremos também exposições de fotografias de dança. O festival acontece entre os dias 6 e 10 de junho no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O Ministério da Saúde anunciou investimento de R$505 milhões no tratamento do câncer no país. Nos próximos 5 anos, o governo deve priorizar a compra de 32 novos equipamentos de radioterapia e a modernização de outros 48 equipamentos com a mesma finalidade que já funcionam no país. Os estados do Norte e Nordeste serão priorizados no recebimento da tecnologia, além do interior do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que, segundo o ministro Alexandre Padilha, são os menos equipados atualmente. A medida pretende reduzir o deslocamento dos pacientes em tratamento e aumentar o acesso à população. A Receita Federal deflagrou a Operação Ferrugem de combate a fraudes em declarações do imposto de renda em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Com isso, o fisco evitou fraude estimada em R$60 milhões. O órgão informou ainda que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 2 escritórios de contabilidade suspeitos de enviar, desde o início do ano, 10 mil declarações com indícios de fraude. 7h59, Noticiário Internacional. O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse ontem que o Brasil está monitorando as empresas brasileiras que atuam na Argentina. A declaração foi feita depois da expropriação
da fatia da espanhola Repsol na petrolífera YPF. Durante a entrevista em Brasília, ao lado do colega chileno Alfredo Moreno, o chanceler foi cauteloso ao falar sobre o tema. Patriota reiterou a posição do Itamaraty de que se trata de decisão soberana argentina. Já Moreno disse que a participação do setor privado é importante, mas que devem ser encontradas maneiras para que haja regulações adequadas. Pontualmente, 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Ione Chagas. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.